Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas e é para isso que nós somos salvos. E ele tirou essa conclusão de 3 versículos bíblicos que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro é de Romanos 8:29, que diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Veja, o que o versículo está dizendo, o que Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos é que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Isso é algo que vem desde antes, desde o início, antes da história da humanidade em si. Porque tem gente que pensa que Deus foi pego de surpresa quando Adão pecou. Não foi. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está fora do tempo, acima do tempo. Então ele sempre soube o que aconteceria. E o propósito de Deus para nós, desde sempre, foi que nós fôssemos conforme a imagem de Cristo. E daí, lá em 2 Coríntios, Paulo ainda, agora falando em 2 Coríntios 3:18, ele vai dizer assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Isso é o que Paulo está dizendo em Coríntios. E depois nós temos ainda, na carta de 1 João, capítulo 3 e verso 2, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O que John Stott percebeu aqui? Que há 3 tempos: um tempo passado, um tempo presente e um tempo futuro. Em Romanos, que fala que Deus nos predestinou para sermos como a imagem do seu Filho. No tempo presente, em Coríntios, fala que nós estamos sendo transformados de glória em glória, ou seja, é uma obra que está acontecendo agora, nesse momento em nossa vida. E 1 João vai dizer que quando nós o vermos, seremos absolutamente iguais a Ele. Nós estamos no processo para chegarmos na perfeição da imagem de Cristo. Algo que vai acontecer quando nós estivermos na glória, diante da presença de Jesus. Então há 3 momentos, Todos esses versículos apontam na mesma direção, que o propósito da nossa vida é sermos semelhantes a Jesus. Só que um está no passado, um está no presente e um está no futuro. O que interessa para nós hoje, nesse momento, para efeitos dessa mensagem, é o versículo de Coríntios, que vai falar sobre o tempo que nós estamos vivendo hoje. Esse momento que nós estamos hoje. O texto de Coríntios vai dizer que Deus trabalha em nós, como pelo Senhor, pelo Espírito. Como que é isso? É o Espírito Santo que trabalha na nossa vida e que nos aperfeiçoa. A Bíblia fala que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus foi embora aqui da terra, ele fala: eu vou deixar o Consolador que vai completar a obra, que vai estar conosco todos os dias, que ia nos aperfeiçoar. O Espírito Santo trabalha em nós, e é só por Ele, porque por nós mesmos nós nunca conseguiríamos ser aperfeiçoados. Mas e como é que o Espírito Santo trabalha na nossa vida? O Espírito Santo trabalha através de um espelho. O Espírito Santo trabalha em nós através de um espelho. Existem 2 tipos de espelho. Está na Bíblia, vamos lá. Um espelho, primeiro, é um espelho comum. Espelho comum.
é aquele que está mencionado lá na carta de Tiago. Né? Tiago 1, 23 fala do primeiro espelho, e no 24, Tiago vai falar do segundo espelho. Então, qual é o espelho comum? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esqueceu de como era. Esse é o espelho comum, aquele que nós temos na nossa casa. A gente olha, ajeita o cabelo, vê se está tudo bem, se tal, confere, e depois a gente sai e já não lembra mais como era o nosso rosto. Tiago aqui está dizendo que uma pessoa que faz isso, né, aliás, quem está nesse espelho comum, é aquele que lê a Bíblia, mas não cumpre o que ela manda, não pratica o que ela diz para nós praticarmos. Só que há também um espelho, digamos assim, um espelho que é mágico, que é transformador e que é poderoso. Né? E eu não estou falando do espelho mágico da Branca de Neve, não é desse, tá bom? O espelho mágico é aquele que Tiago, aliás, que Paulo vai falar lá em Corinto, né? Que é o espelho que nos permite ver o nosso reflexo e nos aperfeiçoarmos de glória em glória. É desse espelho que eu estou falando. Né? O espelho que faz isso é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo. É o espelho que nos permite nós nos aperfeiçoarmos e transformarmos a nossa vida. Né? O Evangelho é o reflexo da glória de Deus. Se você quer conhecer Deus, se você quer contemplar a face de Deus, é na Bíblia que isso se torna possível. Não tem outra forma. Não é por mais bonitas que sejam as obras dos pintores renascentistas italianos, não é naquela imagem de Jesus que você vai vê-lo. Tá? Tem aí uma menina que de vez em quando eu vejo um vídeo na internet, que ela é filha de pais ateus, e que teve uma visão com o rosto de Jesus e pintou como seria o rosto de Jesus. Também não é ali que você vai ver como era Jesus. Né? Moisés chegou muito perto de ver a glória de Deus, só por trás, mas ainda não conseguiu na totalidade ver a glória de Deus. Deus se manifesta na sua palavra. Se nós quisermos saber verdadeiramente como Ele é, como Ele se comporta, qual o seu caráter, qual o seu temperamento, a única forma de nós termos esse vislumbre é através da palavra de Deus. É só por ela que nós podemos saber como é Deus. Né? E interessante que daí o Tiago, voltando para Tiago, no primeiro versículo ele falou do espelho natural. Mas no versículo 24 ele vai falar do espelho do Evangelho. Né? Ele vai explicar. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Veja a diferença, né, dos dois espelhos, né? Daquele que ouve e não se importa, que ouve e não pratica, para aquele que ouve e é praticante. Né? Antigamente, pelo menos no Brasil, era muito comum, nós ouvimos pessoas falar assim, eu sou católico, não praticante. Muita gente dizia isso, muito. Eu tenho certeza que aqui em Portugal também é a mesma coisa. Eu sou católico, mas não sou praticante. Né? Quanta gente falava isso? Né? Mas do católico a gente estava acostumado a ver isso, porque de cada 100 católicos, 1 ou 2 vão para a igreja, regularmente. O duro, o triste, é quando você ouve alguém falar, e eu já ouvi, não me contaram, eu ouvi, eu sou crente, não praticante. Oh, meu Deus, como dói isso. Eu trabalhei numa prisão, eu trabalhei em penitenciária alguns anos da minha vida.
E eu trabalhava no setor que fazia inclusão dos presos. E eu ficava pior do que estragado quando eu ia fazer a ficha de inscrição dos presos e o camarada se identificava como evangélico. Gente, vocês não sabem como me estragava o dia. A religião, evangélico. Eu olhava o crime, homicídio, roubo, violação. Oh, Jesus, eu não sabia onde enfiar a cara. Me dava vergonha. Que coisa é essa? Que tipo de evangélico? E Tiago está falando aqui desse tipo de pessoa, que lê, conhece, mas não pratica, não vive aquilo que está sendo dito. O espelho comum até que tem algum poder. Vocês certamente já viram aqueles vídeos que tem no Facebook, no YouTube, de mulheres fazendo maquiagem. Parece uma mulher feia, e ela vai fazendo a maquiagem, daqui a pouco ela fica lindíssima, fica irreconhecível. O espelho é transformador, não vamos negar. O problema do espelho comum é que depois, quando a mulher lava a cara, desmanchou tudo, não sobra nada. Por quê? Porque é algo passageiro. É igual a pessoa que vem na igreja, participa, levanta a mão na hora do louvor, canta, que lindo, tal, dentro da igreja é uma maravilha. Mas saiu para fora e esqueceu tudo o que aconteceu aqui dentro. É a mesma situação. O Evangelho, não. A transformação que o Evangelho pode proporcionar para quem quiser viver e aceitar a mensagem, essa é uma transformação duradoura, não é passageira, é algo que toca nossas vidas para sempre. Se você for pensar no poder desse espelho mágico, que é o espelho do Evangelho, basta você imaginar os mártires na fé. Quantas pessoas morreram para não negar a sua fé? Inclusive, tem pessoas que ainda contestam a veracidade da Bíblia e falam, as coisas que estão escritas na Bíblia não são verdadeiras. Essas coisas, o que aconteceram nos evangelhos, que os discípulos viveram, não são verdadeiras. Gente, para mim, a prova mais irrefutável da veracidade da Bíblia é que pode ter certeza, nenhum dos discípulos teria se permitido ser martirizado, morrer da forma que os discípulos morreram, crucificados de cabeça para baixo, cerrados ao meio, de todas as formas mais bárbaras possíveis, para sustentar uma mentira. Eles só morreram e foram martirizados porque eles viveram com Jesus, acreditaram na palavra, e por isso eles estavam dispostos a pagar o preço de morrer da forma mais violenta possível, porque eles tinham certeza daquilo que eles acreditavam, da fé deles. Eles viram com os próprios olhos os milagres que Jesus fez, porque senão eles não morreriam. Eles falaram, não, peraí, olha, tudo invenção, era um conto de fada, nós tentamos fazer um movimento aqui, olha, esquece, não era verdade, Jesus, nada disso, eu nego Jesus. Mas isso nunca aconteceu. Todos os discípulos morreram para testificar e testemunhar da sua fé. Ninguém morre por uma mentira. As pessoas morrem quando acreditam naquilo, têm convicção daquilo que é dito, que é ensinado, daqueles que eles acreditam. E nós, comparando ainda com a questão do espelho comum, se nós agora passarmos muito tempo na frente desse espelho do Evangelho, nós vamos mudar a nossa aparência também. Porque quando nós paramos diante do espelho da palavra de Deus, eu começo a perceber, meu olho não está bom, meu olho é impuro. Eita, minha cabeça aqui, a minha testa, a minha mente é impura, tem que corrigir. Minha boca, os meus lábios estão igual de Isaías, antes de ser tocado pela brasa. O espelho do Evangelho, quando nós nos colocamos diante dele, ele vai mostrando as nossas imperfeições.
e começa a nos incomodar. Preciso mudar isso aqui, está precisando de um retoque aqui. Né? E é uma mudança diferente. É uma mudança que vai perdurar. A cada pincelada que você der lá com a maquiagem, você vai se tornar mais parecido com Jesus. A cada pincelada, cada coisinha que você passar, aquelas almofadinhas, vai ficar mais parecidos com Jesus. Por quê? Porque o reflexo que você vê no espelho não é o seu reflexo. O reflexo que você vê no espelho é o reflexo de Jesus. É um reflexo lindo. Tem um conto de fada, eu esqueci o primeiro nome, mas o segundo nome é Grey. Se alguém lembrar, do que fala do espelho. Esqueci do primeiro nome. O segundo é o Grey, o segundo nome dele. Oi? Dorian Gray, muito obrigado. O Dorian Gray. Qual que era a história do Dorian Gray? O Dorian Gray era um homem muito bonito, que vivia uma vida... Você já deve ter lido o livro ou assistido o filme. Era um homem muito bonito, que era um conquistador, fazia muito sucesso com as mulheres, tal, que impressionava todo mundo pela sua beleza. Mas toda vez que ele olhava para o espelho, o reflexo que ele via era de um monstro. Cada vez que ele adulterava, cada vez que ele praticava uma orgia, ele olhava no espelho e ia ficando feio, 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 cada vez mais. Né? Esse é o Retrato de Dorian Gray, o nome do livro e do filme. O espelho mostrava para ele como ele era por dentro. Por fora era muito bonito e por dentro era monstruoso. Agora, quando nós olhamos para o Evangelho, por lado de cá nós podemos ser muito feios, ter muitas imperfeições, mas o reflexo que nós vemos é um reflexo lindo. E é nesse reflexo que a gente quer se basear, quer se inspirar e quer ser igual. É isso que o Evangelho se propõe a fazer na nossa vida. E aqui, o versículo de Coríntios, em que Paulo fala que de glória em glória nós vamos nos aperfeiçoando e nos transformando do reflexo de Deus, isso quer dizer que cada vez mais nós estamos nos aperfeiçoando. De glória em glória fala de estágios de glórias diferentes. Nós vamos nos aperfeiçoando a cada momento até transformarmos na imagem de Jesus. Até que a qualidade da nossa vida cristã se aperfeiçoe a chegar ao ponto de sermos parecidos com Jesus. Pois assim como o espelho revela as nossas características, para que alguém possa se arrumar corretamente, a palavra de Deus também traz à luz as nossas falhas, as nossas imperfeições. A palavra de Deus mostra para nós os nossos defeitos, os nossos pecados, aquilo que precisa ser aparado, as nossas arestas. Só que tem uma coisa, toda a gente sabe, qualquer mulher sabe disso, que um espelho, para ser bom, precisa de luz. Os espelhos de mulher, fazer maquiagem, sempre tem aquela luzinha em cima. Se não tiver, não serve para nada. A penteadeira, os móveis têm que ter luz. E a Bíblia vai dizer que a Bíblia é a luz que nós precisamos. Então, por exemplo, o Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, é a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e nos permite ver o quão longe nós estamos do nosso objetivo ainda. Isaías 9, do versículo 2 ao 6, vai dizer lá várias vezes: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e vai falar sobre Jesus. A Bíblia toda aponta para a palavra de Deus como luz para a nossa vida, luz para o nosso caminho. E o poder da luz, gente, é incrível. É impressionante. Contar para vocês algo que eu vivi uma vez. Antes de eu me casar, eu construí a minha primeira casa, construí mesmo. Peguei desde o alicerce, eu
Claro que eu precisava de gente para me ajudar naquilo que eu não sabia, mas trabalhei do início ao fim para fazer a minha casa antes de poder me casar. E eu lembro que chegou na fase do acabamento. Aqui em Portugal se usa estuque, né, para ficar fininha a parede. No Brasil se usa gesso. Para o acabamento, para ficar perfeito, é gesso que se passa. E eu lembro que eu cheguei no pedreiro que fazia o acabamento para mim, porque eu não sabia fazer. Falei assim, olha, eu quero fazer com gesso. Você faz? Ele olhou assim para mim, olha, eu fiz uma vez só, mas não tenho muita experiência, não. Aí eu falei, mas você fez uma vez, você vai saber. Toca, manda bala, pode fazer. E daí, então foi lá, o pedreiro e o servente passar. E na mesma ocasião, o meu sogro é eletricista, ele estava fazendo a ligação elétrica na casa, no mesmo dia, foi coincidência. Daí eu cheguei e olhei assim para o teto, falei assim, nossa, ficou bom, ficou bonito. Achei que estava muito bonito o teto da minha casa. E lá vem o meu sogro ligando a luz. A hora que ele entra no quarto, mete a lâmpada, gente, o teto parecia as crateras da lua. Gente, mas é uma coisa horrorosa, cheio de sombra, assim. Eu fiquei até sem reação, porque olhando você não via nada, mas a hora que meteu a luz, nossa, parecia as crateras da lua. O meu sogro, não, calma, fica assim, fica tranquilo, a gente lixa tudo isso daí, passa a massa corrida, que é outra forma de fazer a parede ficar lisinha, e vai dar certo. E tivemos que fazer isso, porque parecia as crateras da lua, o teto da minha casa. Ficou horrível, horrível. Eu só percebi isso quando acendeu a luz. Antes, estava ok. Se eu não tivesse acendido a luz antes, se o pedreiro tinha ido embora, já estava perdido. Eu só vi por causa da luz. A luz é incrível, ela expõe tudo, ela expõe as nossas imperfeições. É isso que a Bíblia faz, é esse o objetivo da Bíblia. Porque também, se não fosse assim, nós não teríamos como nos orientar. Nós não saberíamos. Aliás, a Bíblia diz isso, que o propósito da lei é mostrar aquilo que é errado. A lei serve para isso. Inclusive, em direito também se estuda isso. A lei serve para a gente saber qual comportamento social é adequado e qual comportamento social não é adequado e deve ser reprimido. Então, tanto a lei de Deus como a lei dos homens têm a mesma finalidade. Só que a lei por si só não basta. Por isso nós precisamos de Jesus e da graça dele para conseguirmos ser salvos, que pela lei nenhum de nós seria. Mas para eu remover as minhas imperfeições, eu tenho de permitir que as minhas imperfeições apareçam. Não dá para tentar esconder os meus erros. Interessante, tem um texto de Marcos 2, 15 a 17, que diz assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com eles e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Lembra que Levi também era um publicano que tinha sido chamado. E pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores. Eu tive uma experiência engraçada na minha vida. Eu lembro que eu fui visitar uma igreja, não vou mencionar o nome, mas eles nos chamam de primos. Eles não consideram nós, é uma igreja evangélica, mas eles não nos consideram como irmão deles. Eles falam que nós somos primos dele. Não sei se Deus tem irmão, mas eles nos chamam de primos. Mas eu ia lá, de vez em quando no culto, cheguei umas 3, 4 vezes. E eu lembro que uma vez, a gente se ajoelhou para orar, e do meu lado tinha um primo, que para mim era irmão, mas para ele eu era primo. Ele se ajoelhou do meu lado e começou a orar assim, bem alto, para mim. Deus, ainda bem que eu não sou que nem essas pessoas que são pecadoras. Pai, começou a fazer a oração do fariseu.
Daí, na hora, eu não aguentei. Eu pequei. Eu pequei, eu não aguentei. Eu falei, na hora eu lembrei da parábola do fariseu e o publicano. Eu falei, já que é assim, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou muito pecador, eu sou muito falho. Eu não sei se ele entendeu a mensagem, mas eu orei. Não sei se ele percebeu a mensagem, se ele entendeu a analogia, porque eles não leem muito a Bíblia também, eles não gostam muito de ler a Bíblia. Mas eu não aguentei aquele dia, eu não resisti. A minha carne tomou lugar. Então você faz o do fariseu, eu faço do publicano e está tudo certo. Aqui, o que Jesus está dizendo, que não é que existem realmente justos ou sãos, porque a Bíblia diz que não há sobre a terra nem um justo sequer. Então, quando Jesus fala de justo aqui, não está falando que realmente o fariseu ou o escriba era justo, não é disso que ele está falando. Né? Ele está falando de pessoas que se acham justas, que se acham santas, se acham perfeitas. E daí Jesus está dizendo, olha, eu não vim para vocês que se acham justos. Eu vim para quem se acha pecador. Eu vim para quem se acha doente. Então a gente tem que perceber isso. Por quê? Porque quem se acha justo não é capaz de se arrepender. E sem arrependimento não há transformação. Uma coisa interessante. Vocês já observaram como é bonito ver o novo convertido? A velocidade da transformação, que as coisas acontecem na vida do novo convertido, aquele primeiro amor, aquela paixão, a coisa mais gostosa, mais edificante, nos motiva ver a transformação na vida do novo convertido. A Ana, esses dias, estava comentando de um novo convertido da igreja, falou assim, nossa, é tão gostoso ver as coisas acontecendo na vida dele. A Ana Mari estava contando um comentário sobre o novo convertido da igreja, e é mesmo gostoso, é bonito. Se vocês repararam, aqui na nossa igreja nós temos o costume de nos batismos colocar algumas pessoas que foram batizadas para dar um testemunho. Vocês já repararam os testemunhos que eles dão? Eles vêm falar, olha, eu pecava, eu fazia isso, e agora larguei, estou vivendo assim, assim, assim. Ou quando os jovens vão para o encontro, para o retiro, depois quando volta também vem aqui dar testemunho. Né? Daí uns falam, eu não queria ir, eu estava assim, eu estava mais para o mundo, eu estava pecando, e cheguei e Deus tocou no meu coração, falou comigo, tal. Né? E eles testemunham sem nenhum problema de subir aqui no púlpito e contar dos pecados deles, das coisas, e falam com naturalidade, a gente se alegra de ouvir. Né? De ouvir a obra que Deus está fazendo na vida deles. Agora imagina eu, tenho quase 40 anos servindo a Deus. Daí o que eu penso? Poxa, eu vou chegar lá no púlpito e vou dar testemunho do pecado que Deus tirou da minha vida agora, depois de 40 anos de igreja? O que a gente pensa? Depois de algum tempo, porque mesmo o novo convertido, depois de algum tempo, quanto mais ele vai amadurecendo, ele já vai perdendo aquela espontaneidade e a capacidade de confessar os pecados que ele tinha, aquilo que Deus está fazendo transformação na vida dele. Porque é suposto, a gente imagina, que pelo fato de uma pessoa já caminhar com Deus há muito tempo, é suposto que ela tenha já maturidade, que tenha sido aperfeiçoada, que Deus já tenha trabalhado na vida dela, quando na verdade não é. Se nós fôssemos ser sinceros, não vou fazer isso, né? Porque eu teria que começar por mim, pelos meus pecados, né? Mas eu teria um montão de pecados para confessar aqui. Olha, Deus ainda está trabalhando nisso, Deus ainda está trabalhando nisso, e todos nós teríamos que confessar pecados, como fazem os novos convertidos, como fazem os jovens quando voltam do retiro. Todos nós, por mais tempo que nós tenhamos de igreja, ainda teríamos que confessar coisas, né? Porque nós ainda pecamos, nós não somos justos. Se a gente achar que é justo, já está fora, né? Já estamos excluídos do reino. Então, o que acontece? Por que a gente faz isso? Porque a gente quer se impor uma aparência de santidade para não frustrar as expectativas dos nossos irmãos. Só que a gente vive com isso uma certa superficialidade.
Por quê? Tudo bem, nós tivemos a Reforma Protestante, cabeçada por Martinho Lutero, Calvino, só que eles foram muito radicais em algumas coisas, porque eles viram que coisas não funcionavam, não resultavam, e foram radicais ao extremo. Então, por exemplo, a ideia da confissão é algo que foi abolido em qualquer termos, em todos os seus termos. Só que eles exageraram na dose, foram além do que a Bíblia diz e além do que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina ninguém a confessar o pecado para um padre ou um pastor para ser perdoado, receber uma penitência e ser perdoado. A Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia ensina a confessar os pecados. Então, está lá em Tiago 5,16. O que diz Tiago 5,16? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Não está falando de confessar para Deus. Eu confesso para Deus para receber perdão. Mas eu confesso para os outros, para quê? Para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, quando foi abolido de tudo a confissão dos pecados, foi um exagero, porque a Bíblia fala que a confissão é algo importante que nós devemos praticar uns com os outros para que saremos. Também não estou dizendo para ninguém chegar aqui, então já que é assim, vou pedir a oportunidade, vou subir lá no púlpito e vou contar para todo mundo, para toda a gente, qual foi o meu pecado. Não é isso. É para você procurar uma pessoa que você confia, que seja idônea, que você sabe que vai estar do seu lado para te ajudar e te permitir ser edificado. É para essa pessoa que você vai contar os seus pecados e pedir para ela te ajudar em oração. Porque isso é muito mais eficaz do que você simplesmente no seu quarto, escondido, confessar seu pecado hoje e amanhã voltar a cometer o mesmo pecado. E depois de amanhã, de novo, e pede perdão, e peca, pede perdão, e peca, pede perdão. É um ciclo que nunca termina. Quando você reconhece que tem uma falha, que tem um pecado, e conversa com alguém, confessa, fala, irmão, me ajuda nesse pecado. Daí, a força disso, a motivação, o fato de outra pessoa te ajudando, isso vai te ajudar efetivamente a abandonar o pecado. Então é diferente. Quando a gente expõe os nossos pecados, os nossos erros, estamos nos abrindo para receber a cura, de verdade. Agora, quando a gente se fecha, Jesus vai dizer para a gente, olha, eu não vim para quem se acha justo. Eu vim para quem reconhece que é pecador. Se a gente não faz isso, nós não vamos encontrar o perdão de Cristo. Bom, em conclusão, o nosso objetivo, diante do espelho da palavra de Deus, é ficarmos muito bonitos, bonitos, lindos que nem Jesus. E isso só vai se consumar na plenitude quando Ele se manifestar e quando nós pudermos vê-lo face a face. É o que está dizendo o texto que nós lemos, o 3º versículo. Isso vai se consumar no fim dos tempos, quando nós vemos Jesus, conforme disse João. Mas, enquanto isso, nós temos que estar nos aprimorando. Porque João fala assim, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque como Ele é, nós veremos, e vamos conseguir ficar igualzinho. Então, por exemplo, se nós não tivéssemos a imagem do Elvis Presley, estou falando dele porque todo mundo gosta de imitar ele, eu não conseguiria fazer uma maquiagem, um cabelo, um penteado e usar uma roupa para ficar parecido com o Elvis Presley. As pessoas conseguem fazer isso porque tem a imagem, tem filmes, tem vídeos, está lá, dá para fazer igual. Quando nós estivermos diante de Jesus, nós vamos ficar igualzinho ele. Por enquanto, nós vamos tendo aqui os vislumbres dele na palavra e vamos tentando nos aperfeiçoar para sermos igual a ele. Para que nós consigamos ficar iguais a Jesus, não podemos olhar para o espelho errado. Eu não posso olhar para a Bíblia e, muito bonito isso tudo que foi falado na igreja, muito bonito os cânticos que foram falados, mas
tchau, fui. Não pode ser assim. Quando eu sair da igreja, eu tenho que levar a palavra que foi pregada junto comigo. Eu tenho que vivê-la. E se nós usarmos o espelho correto, e se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, nós seremos transformados pela palavra de Deus. Amém?